Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vou dar aqui essa introdução aqui de Oséias, capítulo 4, verso 6, parte 2. Queridos, eu quero passar para vocês aqui esse estudo que nós fizemos já no vídeo anterior, vamos continuar nesse, com parte 2. Queridos, o que está acontecendo hoje é o que acontecia na época de Noé. Né? Casava, dava os casamentos, tal, todo dia para lá. Só que não existia igreja. Naquela época existia só a família de Noé, que o Senhor os livrou da grande tribulação do dilúvio. Eles ficaram fora do dilúvio. Na realidade, ficaram dentro da arca, né? É onde foram protegidos. Como a igreja vai ser protegida durante 1.260 dias. Vai ser protegida durante 3 anos e meio da grande tribulação. Porque a tribulação, mamãe, vai começar com 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, presta atenção, muito sério isso aqui. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai enganar todo mundo. A igreja sobe, irmão. A igreja não vai estar aqui, a igreja vai subir. A igreja não vai passar pelos 3 anos e meio de tribulação. Por quê? Depois desses 3 anos e meio vai ter a grande tribulação. Eu entendo dessa forma, por quê? A igreja não vai passar nos primeiros 3 anos e meio, porque ele vai selar todos os dele, com 666. E a igreja não pode passar por essa tentação, porque vai ser uma tentação, irmão. Ele vai liberar dinheiro, ele vai dar... Como hoje se é liberado no Brasil aquela Bolsa Família. Ele vai dar um Bolsa Família, um bônus para o mundo todo. Hoje o Donald Trump está dando bônus lá nos Estados Unidos, para as crianças novas que nascem. E para os cidadãos também. Então, queridos, a realidade é essa. Nós estamos vivendo os últimos dias, a igreja vai subir, aí vai existir os 3 anos e meio. Dos outros últimos 3 anos e meio, aí vai ser mesmo um governo, ele vai mostrar quem é. Ele vai mostrar as unhas, vai botar as unhas de fora. Na verdade, ele vai ser governado por Satanás. Mas quem vai estar aqui na Terra é um homem chamado Anticristo. Não sabemos o nome, mas nós sabemos que ele tem um título de Anticristo. Por que Anticristo? Porque ele é todo ao contrário de Cristo. Mas ele vai se parecer com Cristo. Ele vai querer ser o cavalo branco, ele vai querer parecer que é o cavalo branco. É o cavalo branco? É, mas é mentiroso, é falsa paz. É como está acontecendo hoje no mundo e as pessoas não estão vendo, irmão. Aquela Bud Peace que nós postamos aqui para vocês, o Conselho de Paz. Isso pode ser já um sinal, tá? Dessa paz que vai assistir, firmar a paz com muitos por 7 anos. Ele firmará um acordo de paz por 7 anos. Aí que diz a palavra do Senhor que quando dizer a paz, aí vem a repentina destruição. Querido, vamos lá, Oséias 4:6. Eu estou dando só a introdução, porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo fala de grande tribulação e fala de arrebatamento. E eu quero falar aqui, irmão, porque quem se prepara para o arrebatamento. Não se prepara para a grande tribulação. Quem vai se preparar para o diabo governar na terra? Ninguém vai se preparar para o governo satânico. Mas as pessoas se preparam para subir no arrebatamento. Amém? É isso que eu quero passar para vocês. Naquela época lá atrás, muito antes de Cristo, uns 400 ou 500 anos antes de Cristo, Oséias estava lá, ele escreveu sobre isso, que o meu povo foi destruído. Por quê? Porque ele faltou conhecimento. O que acontece? Hoje as pessoas não querem nem ver esse vídeo, quanto mais querem conhecimento sobre o arrebatamento da igreja. Porque tu rejeitaste o conhecimento. As pessoas hoje, irmão, rejeitam o conhecimento. Eu estou dando uma pincelada aqui, mas já falei sobre isso. Também eu te rejeitarei. Por quê? Quem não quer conhecimento, quem não quer estudar, quem não quer buscar, quem não está aí para buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a palavra, buscar a santidade, vai ser rejeitado pelo Senhor na época do arrebatamento. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. O que acontece? Naquela época, irmão, os sacerdotes, eles tinham um comércio ali no templo. Quando o Senhor Jesus chicoteou, né, tirou os animais, abriu, derrubou as bancas, ele teve zelo da casa do Senhor. Então, ali existia ali um comércio, uma corrupção, os ladrões, eles roubavam o templo. Cada comércio de um animal, o templo levava um ágio. Um ágio, irmão, um bônus. Um bônus é uma corrupção. Tá entendendo? Tá aqui, ó. Por quê? Porque eles já estavam na corrupção.
E eles enganavam o povo também. O povo também, exemplo, quer saber, irmão. Naquela época você pode perceber que o senhor já não aguentava mais de tanto sacrifício. Está escrito a palavra, tem que ler, né? Tem que ler. Está escrito que ele não suportava tanto sacrifício. Era muito sacrifício, mas as pessoas não mudavam. Quem adulterava, matava um animalzinho e estava perdoado. Porque se matasse um animal, corresse o sangue, aí estava perdoado. A pessoa ia lá, roubava, cortava o animal, estava perdoado. Só que perdurava e continuava o pecado. Aquele pecado, biblicamente falando, já estava perdoado. O Senhor já não estava aguentando isso. As pessoas estavam querendo, burlando a lei. Só que a Deus ninguém burla, ninguém engana. Tá? Então acontecia isso naquela época. Por isso que ele falou que esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Tocou nos filhos, irmão, porque é geração de geração. Agora, continuando aqui, agora que vamos continuar esse vídeo, agora que começa. Como eles se multiplicaram, quer dizer, os filhos, né? O pecado, se multiplicou tudo. Assim contra mim, pecado. Entendeu? Então, o pecado aumentou, irmão. É que eu vim falando para vocês aqui, você tem que dizer não para o pecado. O grande problema do mundo, irmão, do ser humano na Terra é o pecado. Esse é o grande problema. Irmão, você sabe por que Jesus Cristo veio à Terra? Para salvar a humanidade? Todo mundo fala sobre isso. Na realidade, Jesus Cristo veio à Terra foi para nos resgatar. Tá? Ele nos libertar, nos abençoar, nos proteger, nos guardar. Essa é a realidade. Ele veio à Terra para perdoar nossos pecados. Está ali. Olha, quando fala de animais aqui, tá? Porque o grande problema do homem é o pecado. É o que separa o homem de Deus, é o pecado. Esse é o grande problema. As pessoas hoje, irmão, não entendem essa situação. Faz uma introdução para ganhar uma obra. É só falar para ele que tem pecado e largar o pecado. É assim que eu prego o evangelho. Eu sou real. Vem cá, quer seguir o seu Jesus? Larga o teu pecado. Ele perdoa o pecado e acabou. Aí você continua no caminho do Senhor. Eu falo assim, eu não faço a introdução, eu não falo a vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, não, nem de Paulo, nem de Pedro. Eu falo, vem cá, o seu pecado te atrapalha diante de Deus. O meu pecado não me atrapalha eu chegar diante de Deus. Então está aqui, ó. Como eles se multiplicaram, quer dizer, o pecado, assim contra mim pecaram. Os filhos aumentou o pecado, e mudarei a sua honra e vergonha. Porque quem está em pecado, irmão, não tem nada de bom diante de Deus. Mas Deus pode o perdoar através de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o quê? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi imolado pelo sangue dele, nós recebemos o perdão do pecado. 8. Alimentam-se do pecado do meu povo. Por quê, irmão? Se alimenta do pecado do meu povo. E da maldade deles tem desejo ardente. O que acontece? Se alimenta do pecado do meu povo. Porque quando o povo estava em pecado, ia lá, antes de entrar no templo, ele comprava uma ovelha, comprava um novilho, comprava um boi, comprava... Aí, aquele dinheiro que entrava para o comerciante, eles davam uma porcentagem. Olha, o negócio é tão sério, irmão, que os estudiosos passa de até de 1/3. Tá, até 1/3, sabe, do valor. Passa para os sacerdotes. O valor que eles vendiam os animais, e os animais a pessoa comprava para lá entregar para o sacerdote, e o sacerdote pega o animal e corta. Só que aquele animal que ele comprou, ele levava praticamente 1/3 daquele valor. Era um grande valor, querido. Se hoje fosse R$1.000, um animal, R$300 ia lá, ou até isso. Ou vou colocar entre R$200 e R$300 lá para o templo. De ágio, de bônus, de falcatrua, de corrupção. Por isso que ele falou, alimenta do pecado do meu povo. O povo, quando pecava, ia lá comprava animalzinho, ele se alimentava com o dinheiro do ágio do animal. Qualquer animal, eles vendiam na porta. Por incrível que pareça, irmão. Já acontecia isso naquela época. Antes de Cristo, hein? Olha, quando Cristo veio, ele chicoteou ali na boca do templo, ali, na entrada do templo, mas naquela época de Oséias, deve ser uns 400 a 500 anos antes de Cristo. Ele se alimentava do pecado do povo. Porque, por exemplo, a pessoa vai e peca, rouba. Eu roubei, então eu comprava um animal de roubo, que é o pecado muito mais forte, vamos dizer que um novilho.
Comprava um novilho hoje, quanto seria um novilho hoje, irmão? Vou falar uma coisa, no mínimo, um novilho hoje é uns R$ 2.000. O novilho, tá? Novilho é um bezerrinho. Dá uns R$ 2.000. Desses R$ 2.000, colocar em 20%, dá R$ 400 de lucro lá para o templo. Estão entendendo, irmão? Então se alimentava do pecado do povo. O povo tinha que comprar um animal, então, quer vender, vende aí na porta aí. Mas tem que pagar uma bufunfa, um aluguel. É isso aí. Eu falo ágil, né? Mas na realidade era uma falcatrua. Era sabe, um faz-me rir, né? Como diz na linguagem aí do povo hoje. Então alimentava do pecado do povo e da maldade dele tem desejo ardente. Quanto mais o povo pecava, era melhor para ele, porque mais animais vendiam e mais dinheiro entrava para o templo. Amém, irmãos? É isso que eu estou passando para vocês. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, quem quer ser arrebatado pelo Senhor, está aqui, ó. Lê aqui. Prepara-se. A camisa que eu falei que eu distribuo aí, que eu distribuía muito, milhares dela, de graça. Prepare-se. Jesus está o quê? Voltando. Jesus está voltando. Prepara-se, Jesus está voltando. Prepara-se, Jesus está voltando. Coloquei essa camisa aqui para você ver. E tem atrás também, irmão. Atrás também tem, atrás também tem, ó. Jesus está voltando. Você está preparado? Essa é a realidade. Com pecado, não sobe no arrebatamento. Em pecado, não sobe no arrebatamento. Diga não para o pecado. O pecado é o que atrapalha você chegar a Deus. E o pecado é que vai atrapalhar você sobre o arrebatamento. Eu tenho que falar sobre isso. Isso é importante você saber sobre isso. Porque o pecado não deixará alguns subirem. Por quê? Ou até muitos. Que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Eu não vou levar muito à frente, não, irmão. Eu estou abrindo isso aqui para alertar, para avisar, para dar aquela... um aperto, e serve para mim também, irmão. Estou cortando na própria carne. Cortar o meu pecado, a minha vida, a minha palavra, palavrões, tudo que de mal. Tem que arrancar, meu irmão. Tem que tomar cruz, tem que seguir o Senhor, tem que abandonar o mal. Amém? Deus te abençoe. Um like aí para ajudar, hein? Glória a Deus. Para essa mensagem mais à frente. Deus abençoe. Obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Glória a Jesus. Se inscreva no canal aí, irmão.